Olá amigos, nós iniciamos este quinto vídeo ainda no tema número 4, a respeito da salvação, e o tema de hoje é salvação, segunda parte, a condição do homem. Nós temos em Gênesis, capítulo 1 e verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus criou no princípio o universo, a terra, os céus e também o homem. No capítulo 1 de Gênesis, verso 26 diz: Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ele deu também ao homem, verso 29, uma orientação. E disse Deus ainda, verso 29 de Gênesis 1, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Verso 8 do capítulo 2 de Gênesis. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, verso 9. Verso 15 de Gênesis capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, feito à imagem de Deus, foi colocado no jardim para cultivá-lo, mas Deus lhe disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O homem, segundo o verso 25 do capítulo 2 de Gênesis, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O homem vivia em inocência, não havia pecado. O homem estava puro. Mas esse estado não permaneceu assim. A escuridão da noite espiritual se abateu sobre o Éden. Veja o que diz a palavra. Capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, no capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que disse Deus: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O resultado de desobedecer Deus era a morte, e a mulher estava bastante consciente disso. Então a serpente disse à mulher: Veja como a serpente foi ardilosa, é certo que não morrereis. Veja, o que o diabo aqui, materializado na forma da serpente, está dizendo é: Deus mentiu para vocês, vocês não vão morrer. Não confiem em Deus, não confiem na palavra de Deus.
Ele diz, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, do fruto do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser como Deus. Era o mesmo sentimento que fez o diabo cair da sua posição original. Ele quis ser como Deus, ele quis tomar o lugar de Deus. Então a mulher vai e come e dá de comer ao homem. Na continuação do capítulo 3. Bom, o resultado disso foi a queda da humanidade. Na continuação do capítulo 3, nós vemos que Deus retirou Adão e Eva do jardim. Deu à mulher um castigo, ao homem um castigo. Fez roupas. Veja o verso 21 em contraste com... Veja o contraste que há entre Gênesis 2 e 25, em que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, porque estavam em um estado de inocência e pureza, sem pecado. E o verso 21 de Gênesis 3, onde diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O homem caiu. A coroa da criação. A coroa da criação. O homem criado em perfeição, à imagem de Deus, agora havia pecado e sido expulso do jardim do Éden. Veja o que diz Salmos, capítulo 8, verso 5, a respeito do homem originalmente. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O homem era a coroa da criação, mas ele pecou e por isso foi expulso do Éden. E Deus disse que o resultado do pecado era morrer. Que se o homem e a mulher comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que eles não deveriam poder comer, o resultado seria a morte. E o homem, mesmo assim, escolheu pecar. O homem saiu errante do Éden, sem a companhia de Deus agora. Ele fez a sua escolha e escolheu o mal. E o resultado, todos nós colhemos. Veja Romanos capítulo 13, o verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, não é que eu e você somos responsabilizados pelo que Adão e Eva fizeram. Não, o pecado deles e a escolha deles é responsabilidade deles. Mas ao pecar, eles se tornaram pecadores. O pecado tornou-se parte deles. E essa natureza pecaminosa foi transmitida aos seus descendentes. Veja o que diz o Salmo 51 e o verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A minha natureza agora não é mais pura, não é mais inocente, não é como era no Éden. Agora eu sou um pecador, por natureza. Obviamente que a responsabilidade pelo pecado só pode ser concedida e atribuída àqueles que têm consciência dela. Um bebê não tem consciência disso, mas a partir do momento em que nós tomamos consciência disso na infância, nós nos tornamos responsáveis. O homem está caído. Romanos capítulo 5 e o verso 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, isto é, por Adão e Eva, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Escritura está dizendo a morte e a natureza pecaminosa, isto é, a natureza pecaminosa e a sua consequência, a morte, porque o salário do pecado é a morte, vieram à humanidade por meio de Adão no Éden. Mas o pecar se multiplicou e a Escritura afirma porque o salário do pecado é a morte. Na parte A de Romanos, capítulo 5, verso 23, apenas a parte A do verso. Então, todos nós pecamos. Você que está me ouvindo enquanto eu falo, você também pecou. Todos nós pecamos. Você pode dizer, eu nunca matei ninguém, eu nunca assaltei um banco, mas se você roubou algo, não importa a grandeza ou o preço daquilo que você roubou, você é um ladrão. Se em algum momento da sua vida você mentiu, então você é um mentiroso. Eu sei que há uma visão completamente equivocada de uma falsa ciência, em verdade uma religião falsamente rotulada de ciência, que de ciência nada ela tem, chamada psiquiatria, psicologia e psicanálise,
as psicoáreas, que diz que se você mente, você é um mitomaníaco. Se você rouba, você é um cleptomaníaco. Mas isso não é verdade. Se você mente, você é um mentiroso. Você não tem um transtorno mental, você tem um pecado. Se você rouba, você não tem um transtorno mental, você tem um pecado. Doenças são problemas do corpo, pecados são problemas da alma. E nós precisamos resolver primeiro o diagnóstico para depois chegarmos à cura. Se nós acharmos que é um transtorno mental, então nós nunca vamos resolver verdadeiramente o problema. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. E nós não somos culpados pelo pecado de Adão, mas nós somos culpados pelos nossos próprios pecados. Veja, há uma diferença entre Deus e o homem agora. Antes, o homem era visitado por Deus todas as tardes no Éden, quando ele ainda era inocente e puro. Mas depois que ele pecou, desobedecendo a ordem expressa de Deus, ele foi expulso do Éden. Com uma natureza pecaminosa e caída, a morte entrou no mundo. Antes ele foi feito para viver para sempre, agora ele vai morrer. Agora a morte virá um dia, e ele não vai mais viver para sempre aqui. Então, na terra. Então, nós vemos a diferença. Levíticos 11:45, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 2, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, dizem que Deus é santo. Mas a respeito do homem, a Escritura diz em Isaías 64:6, Romanos 3:23, que nós somos pecadores. Nós e Deus temos uma incompatibilidade, você consegue perceber? Como um Deus santo vai se relacionar com pecadores? Isaías capítulo 59, o verso 2, nos mostra esse problema. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você está separado de Deus por conta do seu pecado. Moisés tentou aproximar-se de Deus e descobriu que, diante de um Deus santo, nós não podemos nos aproximar de qualquer forma. Veja Êxodo capítulo 3, versos 4 e 5, diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nós, mais ainda do que incompatíveis com Deus para nos relacionarmos com Ele, nos tornamos inaptos a uma relação com Deus por conta do nosso pecado, porque Deus é santo e não comunga com pecado ou pecadores. Nós nos tornamos mais do que isso. Veja o que diz Colossenses, capítulo 1 e o verso 21, a respeito da nossa atual situação. É muito mais sério do que você imagina. Colossenses 1 e 21 diz: e a vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Tiago 4:4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós somos mais do que pecadores, nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós tornamos-nos tudo aquilo que Deus odeia, o pecado. Nossa natureza se tornou pecaminosa quando nós pecamos. Está em nossa condição espiritual inata o pecado. Nós nascemos pecadores. E não podemos resolver esse problema a menos que primeiro admitamos isso. Bom, quanto à solução a esse problema, como nós resolvemos esse problema e como nós podemos voltar a nos relacionar com Deus e fugir do destino eterno, que é a condenação do pecado, isto é, a eternidade no inferno, nós vamos descobrir no próximo vídeo. Porque nós não podemos resolver um problema antes de admiti-lo e reconhecê-lo. Você jamais vai aceitar o tratamento de um médico se você não admitir o seu diagnóstico, se você não aceitar o diagnóstico. Ninguém toma um antibiótico se não reconhecer que está com uma infecção bacteriana. Você precisa reconhecer a infecção para depois aceitar tomar o antibiótico. Se você não acha que está doente, você jamais vai aceitar o tratamento.
Por isso essa nossa fala, essa nossa conversa de hoje é sobre a condição do homem. E você precisa reconhecer, olhar no espelho e ver um mentiroso, um ladrão, alguém que odeia, alguém que já cometeu milhares de pecados. Veja, não é que nós pecamos, é que nós não conseguimos fazer outra coisa além de pecar. Mesmo as nossas boas ações estão contaminadas com segundas intenções, com sentimentos egoístas. Você pensa que pode comprar o céu com boas obras? Não pode. Você pensa que é uma boa pessoa porque faz coisas boas? Deixa eu te lembrar uma coisa. Você não faz só coisas boas. Você faz muitas mais ruins do que boas. E uma obra boa não anula uma má. A sua dívida com Deus pelos seus pecados ainda existe. Não importa quantas coisas boas você faça, você ainda é um pecador. Isso está em você, é parte de quem você é, da sua natureza. E só há uma forma de resolver isso. Só há um caminho para solucionar isso. E é sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, reflita sobre isso. E deixe Deus falar ao seu coração, te convencer da verdade. Que Deus te abençoe, querido.